Estamos fazendo uma reflexão, não a respeito especificamente do Evangelho, mas de um ponto extremamente delicado, mas para que eu possa sair daqui sem maiores arranhões, vamos levantar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de todo o nosso encontro, eles nos possam conceder a lucidez, a paz, a harmonia, que os conhecimentos que a espiritualidade superior nos concede, essas reflexões que iremos trocar essa noite, possa encontrar guarida, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, para que tenhamos a força de modificar os hábitos infelizes que ainda nos afastam de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Jesus acabava de sair de Jerusalém, onde foi constantemente interrogado pelos fariseus e doutores da lei. Aqueles que eram a classe dominante, aqueles que entendiam das Sagradas Escrituras, e Pedro, revoltado com a atitude dos fariseus, dos doutores da lei, que tinham um conhecimento impecável da Torá, mas uma prática não tão vinculada aos ensinamentos que a Torá praticava, pergunta a Jesus como entender a hipocrisia daqueles que têm o conhecimento da lei divina e não praticam. E Jesus, após uma breve reflexão, diz que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Seja quente ou seja frio, jamais morno. A lei divina é uma só e imutável. A convenção dos homens muda conforme seus interesses humanos. Jesus falava da prática da lei divina, e quanto mais nós nos aprofundamos na ótica do Evangelho de Jesus, e particularmente pela ótica espírita do Evangelho, nós começamos a perceber tudo aquilo que devemos modificar dentro de nós para nos adequar à conduta do Cristo. Uma vez que Jesus é o nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem dado à humanidade para servir de modelo e guia? Jesus. Modelo e guia. O guia indica o caminho, o modelo persegue o caminho junto conosco. Então, o que nós precisamos fazer para alcançar a felicidade? E a primeira coisa que nós precisamos analisar é que uma coisa é a conduta que o Evangelho orienta, outra coisa é a conduta que eu consigo. Mas o fato de eu não conseguir de imediato alguma coisa não quer dizer que essa lei esteja errada e nem que eu não tenha jeito. Eu apenas ainda não consigo. Afinal de contas, qualquer um de nós passa por dificuldades, por erros, por fraquezas. Então, há determinados assuntos
que são extremamente delicados, porque vão de encontro a tudo aquilo que a sociedade humana afirma ser correto. Mas Jesus veio ao planeta não para se contornar com os costumes humanos, mas para nos mostrar e implantar na Terra os costumes divinos. Então, a partir daí, nós precisamos analisar que o seu falar seja sim, sim, não, não. Jamais seja morno, ou seja, ir conforme as conveniências. Uma vez que Divaldo Franco diz o seguinte: a maior e melhor conduta é que a consciência aprova. Todas as outras estão equivocadas. Então, a partir daí, vocês já devem estar perguntando assim: nossa, o assunto deve ser gravíssimo. O João está enrolando demais. Realmente, é delicadíssimo. Porque o assunto da noite é beber socialmente. Numa sociedade que beber socialmente é aceitável, até encorajado, trazer isso pela ótica da doutrina espírita é quase um sacrilégio. Mas recordemos de Jesus que seu proceder seja sim, sim, não, não. Seja quente ou seja morno, ou seja frio, jamais morno. Como entender a condição da bebida social no contexto da nossa conduta espiritual? Nós somos espíritos. Não somos encarnados, nós estamos encarnados. Do momento em que nós chegamos na Terra, pelas mãos da reencarnação, recebemos tudo em empréstimo, a começar do corpo. E quando deixamos a Terra, fica tudo material, inclusive o corpo. O espírito de verdade tem a ocasião de dizer o seguinte: você só pode dizer que é dono de algo quando esse algo não pode ser lhe tirado. E o que não pode ser nos tirado? Que Jesus dizia bem melhor do que eu: o tesouro no reino dos céus, que o ladrão não leva e a traça não consome, a nossa conduta moral, a nossa consciência tranquila. Isso ninguém rouba. Então, tendo essa noção, devemos adaptar a nossa conduta encarnada com a conduta de um espírito imortal, procurando adequar a nossa conduta encarnada à conduta das leis divinas. E a partir daí, nós observamos algo que dentro da sociedade atual ocorre muito. Eu faço, mas todo mundo faz. Eu faço, mas se eu não fizer, como que eu fico? E aí eu me recordo de um livro lido há bons anos atrás, quando eu estava no ginásio, e aí bota bons anos nisso. A Revolução dos Bichos. Não sei se alguém leu, mas é uma história interessantíssima. Houve, uma determinada fazenda, uma revolução dos bichos. E eles criaram uma nova sociedade para eles. E aí, eles logo perceberam
que eles precisavam colocar regras de conduta daquela sociedade. E lá no QG deles, eles colocaram vários mandamentos para que a sociedade animal seguisse. E com o passar do tempo, foram percebendo que eles não conseguiam cumprir aquilo que estava na lei. O que eles fizeram? Se esforçaram por seguir a lei? Não. De madrugada, entrava um lá e modificava a lei. Não se pode matar, vírgula, desde que a pessoa não me irrite. Aí ia embora. Aí no outro dia vinha outro. Não se deve roubar, vírgula, desde que eu não queira muito o objeto. Então, foi se modificando tanto a estrutura dos mandamentos iniciais para se conformar à conduta individual de cada um, que uma hora a sociedade ruiu. E a vã ignorância dos meus 11 anos imaginava que ele estava falando de animais. E não da sociedade humana atual. Porque nós, hoje, fazemos o mesmo. Contornamos a lei divina para que ela se adapte a nós. E não o contrário. Porque numa sociedade em que o espírita muitas vezes fala assim no censo: você é espírita? Qual a sua religião? Espírita? Não. Quem sou eu para ser espírita? Eu tenho que trabalhar muito para me tornar espírita, para ser espírita. Não, realmente tem, porque com essa resposta não leu Kardec. No último parágrafo da introdução do livro O que é o Espiritismo, e não tem desculpa, porque o Serginho está dando o livro aqui para vocês, Kardec define o que é ser espírita. E ele não fala, o espírita é o maravilhoso, perfeito, que não erra. Ele fala assim: espírita é aquele que empreende esforços, se esforça por modificar as suas más tendências e se esforça por hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Qual a palavra que define o espírito? Esforço. Você se esforça para ser melhor? Você é espírito. Ou como ele fala em uma outra palestra, né? Espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Quem aguenta. Mas, na verdade, tudo isso, porque o tema da noite ele vai bater radicalmente com tudo aquilo que a gente pensa. Eu sei que é errado beber, ser alcoólatra, mas aqui a gente não está falando de beber de cair. A gente está falando, num feriado do dia 1º de maio, fazer um churrasquinho em casa, tomar uma cervejinha. Ir no clube, tomar uma cervejinha. Ir à noite no baile, tomar uma cervejinha com os amigos. Que mal tem isso? Então, a partir desse preâmbulo todo, que eu espero que vocês tenham ouvido bem, para não me crucificar agora, a partir de agora, nós vamos começar a analisar essa questão. Há determinados pontos dentro da doutrina espírita que são inalienáveis. Inalienáveis, não são modificados. E batem radicalmente com o conceito humano da vida. Um deles, por exemplo, é
Aborto. É um tema delicado, extremamente delicado. Qual o único motivo, segundo o Livro dos Espíritos, que seria permitido ou aceito o aborto? O chamado aborto terapêutico, quando a vida iniciante coloca em risco a vida da mãe. O Espírito fala, preferível é, nesse caso, manter a vida da mãe em detrimento daquela que irá nascer. Todas as outras são difíceis, extremamente difíceis. Uma gravidez vinda de um aborto, uma gravidez de anacéfalo, uma gravidez em que a pessoa não tem condições de criar criança, é complicado. Mas aqui nós colocamos uma questão. A doutrina espírita, ela não manda e nem desmanda em nada. Ela não te obriga a nada. Ela não te premia com o céu e nem te condena ao inferno. Vamos mudar o nome, né? Não te premia com as colônias de luz e nem te condena ao fogo do umbral. Não, fica feio, né? Às sombras do umbral. Pronto. A doutrina espírita é uma luz que orienta. Quer seguir? Ótimo. Não quer seguir? Ótimo também. Cada um no seu caminho, no seu momento. O importante é, a doutrina espírita precisa falar a realidade. E cada qual se adapta a ela da forma necessária. Não estou falando aqui que a pessoa é obrigada a não abortar. Ela não é obrigada a nada. Mas, a partir do momento que ela assume aquela atitude, ela terá consequências. Não é? A cada um segundo as suas obras. Beber, socialmente ou não socialmente, é certo ou é errado? Tem coisas dentro da nossa conduta moral, da nossa conduta com a divindade, que é muito simples. É claro, é escuro. Matar é errado. Né? Ninguém duvida disso. Né? Roubar é errado. Adulterar é errado. Agora, tem situações que ela não está nem no claro nem no escuro. Ela está às 6 horas da tarde, no crepúsculo. Ela está meio entrando uma técnica na outra. Ou seja, beber pode ou não pode? Depende do quanto se bebe. Vamos analisar. Quando nós falamos em suicídio, o que a doutrina espírita fala? O que é suicídio? O suicídio tem lugar quando há a intenção, consciente ou inconsciente, de abreviar a própria vida física. Isso é suicídio. Consciente. Um tiro, pular em frente ao carro, se afogar, tomar veneno. Inconsciente. A pessoa não quer, mas ela assume o risco. Suicídio. Tá? A pessoa cai na bebida, se torna um alcoólatra e de tanto beber ocorre um problema, uma cirrose hepática ou qualquer outra coisa e morre. Não parou de beber. É um suicida. Eu não estou aqui para questionar o que vai acontecer com ele, como é que vai ser. Tá? Porque Deus é misericórdia e dá oportunidade a todos. Mas, uma pessoa que tem no seu plano encarnatório
cumprir determinadas situações na sua vida e não ter uma doença grave. Não ter uma doença grave. Tá? Ele, por sua livre escolha, começa a beber. Socialmente. A vida inteira. Não, eu tomo um copinho de cerveja a cada 2, 3 dias. Uma garrafa de cerveja, 2 no final de semana. Multiplica isso pelo número de semanas que tem o ano. Multiplica isso por 30, 40 anos. E perceba o quanto de álcool foi absorvido pelo corpo. Pode vir a ocorrer um processo de doença no corpo, gerado pelo álcool. Essa doença estava programada? Não estava programada. Mas por que aconteceu? A cada um, segundo as suas obras. Então, a partir daí, nós precisamos analisar a bebida em 2 pontos diferentes: o físico e o espiritual. O físico, o álcool desregula a estrutura do organismo? Sim. Tem alguma exceção? Tem. Alguns médicos dizem assim, que em determinadas doenças ou determinados processos de prevenção de doença, um cálice de vinho seria saudável. Ainda é questionável. Ainda é questionável. Principalmente no caso do meu irmão, que é médico, e ele ouviu essa informação, mas não ouviu o cálice. Ele ouviu garrafa. É um adorador de vinho, adora vinho. Então, todas as outras situações acabam convertendo em uma desarmonia orgânica? Sim. É algo que pode gerar um vício? Sim. E de todos os vícios, me perguntam às vezes, o que você acha pior, o cigarro ou a bebida? A bebida. Porque o cigarro faz um estrago no corpo. Mas a bebida, ela altera o sistema nervoso central. Altera a nossa condição de consciência. E daqui a pouco a gente vai chegar nas consequências espirituais disso. Então, a partir daí, ele altera a estrutura do nosso corpo físico, gerando problemas. Ah, mas eu bebo socialmente. Geralmente, a gente começa a beber na adolescência. Só que quando a gente abre a questão 782 do Livro dos Espíritos, a gente ouve Kardec perguntando assim: qual o meio mais eficaz para o indivíduo alcançar a felicidade agora na Terra? Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça a ti mesmo. Pois bem, a gente se conhece? Não. É muito comum a gente passar por alguma situação, fala, nossa, se espantar com a nossa reação. Você tem absoluta certeza que você vai beber e isso não vai gerar um processo de alcoolismo? Quando a medicina fala que esse é um fator genético. Determinadas pessoas têm predisposição ao alcoolismo. Tem pessoas que bebem durante a adolescência e não acontece nada. Tem pessoa que bebe e vira alcoólatra. Você tem como garantir isso? Não tem. Porque nós não conhecemos o nosso passado. Nós não sabemos as nossas marcas.
Ou como diz Emmanuel, nós não conhecemos ainda nossos pontos mortos. Se nós temos alguma fragilidade nessa área, aflora novamente. Então, esse é um aspecto material e orgânico que eu não vou me atrever a alongar, até porque eu não sou especialista, não sou médico, não sou da área de saúde, não posso comentar muito. Mas na área espiritual. E aí, nós precisamos analisar 3 elementos do espírito: o espírito, a matéria e o perispírito. Tá? Da onde nasce o sentimento? Do espírito. Esse sentimento envolve o corpo espiritual ou perispírito, o que ajuda no molde do corpo físico. Por isso que o perispírito também é chamado de modelo organizador biológico. Tá? O perispírito é uma expansão de energia provinda do espírito. Tá? Então, nas palavras de Kardec, formado por um elemento semimaterial. Semimaterial. E todo o espírito mantém o perispírito durante toda a sua existência imortal. Livro dos Médiuns. Tá? Esse perispírito é formado da energia material do planeta onde ele mora. Tá? E ele gera energia. E essa energia é transferida para o corpo físico, através das células. Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo. Eu vou desencavar as aulas de biologia da 6ª série. Mitocôndria. Gente, né? É a usina geradora de energia da célula. Entende? Então, é bom ter um assessor aqui, né? Então, ela gera energia para a célula. Agora, nosso corpo tem aproximadamente 10 trilhões de células, gerando energia. Esse acúmulo de energia gera centros energéticos, refletidos pelo perispírito. Por quê? André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, nos fala que o espírito é ligado ao corpo, o perispírito é ligado ao corpo, célula a célula. Então, nós temos 10 trilhões de ligações do perispírito com o corpo físico. Mas tem determinados pontos nesse diagrama energético que são mais potentes, que são 7, e que a doutrina espírita chamam de pontos de energia, e que os espiritualistas chamam de chakra, que emitem e absorvem energia 24 horas por dia. João, o que tem a ver isso com a bebida? Sempre, vou voltar, sempre que eu penso, falo e ajo errado, isso gera uma determinada energia que envolve o meu corpo espiritual, o meu perispírito, esse centro de energia. E eu começo a emitir energia, entre aspas, corrompida por essa atitude, por essa fala, por esse pensamento. Até que eu venho ao bom samaritano, tomo um passo, assisto uma palestra e fica tudo ok. Né? Sempre que eu faço uso de bebida alcoólica, os fluidos sutis do álcool são absorvidos pelo meu campo perispiritual.
modificando a estrutura da energia que eu emito. No livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos narra um fato interessante. Talvez vocês já tenham visto esse livro e recordem desse fato. Num determinado dia, numa reunião mediúnica, o grupo estava pronto, os orientadores ali, o presidente espiritual da reunião começou a preparar aquilo que nós chamamos de corrente vibratória. E que eu não gosto muito desse nome, porque uma vez uma pessoa me perguntou assim: João, é possível quebrar a corrente vibratória e ela cair no chão e fazer barulho? Não é corrente de ferro, gente, é corrente de pensamento, tá? Começou a se preparar e foi percebido por André Luiz que um indivíduo que estava sentado na mesa mediúnica estava fora da corrente vibratória, fora da corrente mental. Passava por ele, dava o entorno e pegava o outro. E ele foi envolvido em um campo de proteção energética. E aí André Luiz perguntou por quê. A resposta do orientador é que de manhã ele bebeu um cálice de vinho. E os fluidos sutis do álcool ainda estão no seu perispírito. Então isso vai atrapalhar o bom andamento da reunião. Então, para não contaminar a energia do grupo, ele foi isolado. E aí chega na reunião mediúnica, terminou, fala: nossa, hoje eu não recebi espírito nenhum. Gozado, estranho. Eu devo estar muito evoluído, não preciso trabalhar mais. Não é? Então, isso é para que nós possamos perceber o quão é prejudicial. Mas, analisando a questão, se a minha energia se modifica com os fluidos sutis do álcool, eu começo a emitir a energia do meu padrão vibratório modificada. Porque o perispírito, ele tem forma, ele tem cor, ele tem densidade, ele tem cheiro. Eu entro num determinado nível vibratório de espíritos que vibram na mesma faixa de sintonia. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. A doutrina espírita muda. Diga-me quem é, que eu te direi quem anda com você. A sintonia vibratória. Agora, por outro lado, aguenta essa parte aqui que é importante, a gente vai voltar nela já. Vamos para o outro lado da corda. O indivíduo que é alcoólatra, bebe todo santo dia. É aquele cara que acorda, enquanto não toma uma pinga, não para de tremer. Sabe? Bebe todo dia. Ele morre. Desencarnou. Virou anjo. Virou espírito puro? Não. A morte não muda ninguém. Os seus anseios, os seus desejos íntimos permanecem igual. Aonde estiver o seu pensamento, ali está o seu coração de Jesus. Portanto, a vontade de beber está no estômago ou está na mente? Na mente. Desencarnou, a mente vai junto. Ele vai ter vontade de beber? Vai. Só que quando estava encarnado, ia para o boteco e bebia. E agora que ele não tem corpo para beber, como é que ele faz? Ele vai procurar um copo encarnado para beber. Ele se aproxima de alguém que gosta de beber. Por quê? Porque essa pessoa que gosta de beber ou bebe esporadicamente emite um padrão de energia
compatível à vontade dele. Se aproxima dele, e aí entra aquilo que nós conhecemos como choque mediúnico ou contato mediúnico. Lembra que eu falei que o perispírito é uma expansão de energia? Cada qual tem a sua expansão de energia, né? Uma pessoa que não é um médium ostensivo, tantinho assim. Uma pessoa que é um médium normal, entre aspas, um tanto assim. Chico Xavier tinha 30 metros, mas Chico é outra conversa, né? Quando esse espírito entra no meu campo de radiação vibratória do perispírito e encosta, falem com o titio, espírito nenhum entra no corpo de ninguém. Ao chegar em casa, vocês vão escrever no caderno 1000 vezes, para não esquecer. O contato mediúnico se dá através do contato perispírito do médium, perispírito do espírito. Ah, mas eu não sou um médium. Livro dos Espíritos, capítulo 2. O que é mediunidade? Mediunidade é sentir o mundo espiritual em algum grau. Portanto, todos nós somos médiuns. Nem sempre ostensivos. No momento em que se mescla o nosso perispírito com o perispírito do espírito, tudo que ele está sentindo e pensando vem para nós. Ai, que vontade de beber. Abre a geladeira, pega uma cervejinha. Toma com gosto. E o espírito? Também toma com gosto. André Luiz, para não deixar que eu apanhe sozinho, eu vou chamar André Luiz. André Luiz, livro Libertação. André Luiz está com seu orientador espiritual em um determinado apartamento. O dono do apartamento está deitado no sofá. Ele fica espantado quando ele vê 2 espíritos obsessores vindo tranquilamente do quarto para a sala, conversando tranquilamente, como se eles já estivessem bem familiarizados com a casa, há muito tempo lá. Um vira para o outro dando risada. Ai, tá tão sem nada para fazer. Vamos beber? Você está com vontade de beber? Tô. Ah, mas vamos beber o quê? Ah, vamos beber uísque, vamos. Ah, só um instantinho, então. Um deles chega ao lado do encarnado, deitado no sofá, e fala, eu estou com sede, eu quero beber. Ele abre os olhos, nossa, eu estou com uma sede, estou com a garganta seca, mas eu quero beber uísque. Nossa, é mesmo, eu tenho uma garrafa de uísque aí, eu estava guardando, mas beber um golinho só. As 2 entidades se aproximaram dele e os 3 beberam juntos. Quando a garrafa esvaziou, o dono encarnado da casa estava desmaiado e os 2 saíram cambaleando para o quarto, os espíritos. Isso que ocorre com o processo de bebida. Ah, mas ele se descontrolou. Eu bebo socialmente. Imagina como é o processo se no momento em que eu bebo, as energias sutis do álcool invadem meu perispírito e eu começo a emitir essa energia desregulada. Entro em contato com entidades de igual sentimento. E por isso que é tão difícil largar um vício. A dependência química, física, a dependência psicológica e a dependência espiritual. 2 ou 3 ao teu lado falando, não vai parar de beber, não. E a gente? Por isso que a pessoa é internada, não dá conta, volta. Vai parar de fumar? Aguenta até um pouco e volta. Porque se não tiver força de vontade, não consegue transpor. Nossa, mas os espíritos fazem isso com a gente? Questão 459 do Livro dos Espíritos.
E sempre que eu uso essa questão, eu dou risada, que é a única questão que minha mãe sabe. Decor. 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam nos nossos atos cotidianos da nossa vida? Sim. E de tal modo que muitas vezes eles que vos dirigem. Portanto, ninguém, e aí eu falo com absoluta certeza, ninguém bebe sozinho. Sempre tem um espírito do lado, bebendo junto. Uma cervejinha, inocente. Papo saudável, a gente não está falando mal de ninguém, mas o álcool está presente. Voltando àquilo que eu falei no começo. Uma coisa é o que nós devemos fazer, outra coisa é o que nós conseguimos fazer. Nós não podemos entortar a lei divina e falar que beber é saudável porque eu gosto de beber. Mas tudo bem, se você não consegue, vai no seu tempo. Né? O importante é saber as consequências. Porque a doutrina é uma doutrina de lógica, uma doutrina de esclarecimento. Então, alguém me pergunta, então toda vez que eu beber, eu vou ser obsediado? Depende. Mas como depende? Você não falou que a gente nunca bebe sozinho? Não, é verdade. Eu sempre coloco esse exemplo. Você vai no zoológico, abre a jaula do leão e entra e fica do lado da porta. Pode acontecer dele olhar para você e não te matar? Pode. A probabilidade é mínima, principalmente se ele não almoçou ainda. Mas pode acontecer. Você vai arriscar a tua vida nessa probabilidade? Você pode ser não obsediado quando você bebe? Pode. Você vai pagar para ver? Eu vou utilizar um exemplo aqui, é que não tem muitos jovens aqui, né? Mas, enfim. É que hoje em dia não existe mais essa brincadeira que, na minha época, segundo sinal de idade, hein? Na minha época era muito comum a tal brincadeira do copo. Fazia na escola. Né? Todo mundo conhece a brincadeira do copo, né? Não conhece? Você pegava um copo, colocava as letras, todo mundo botava o dedinho, o copo começava a mexer. Aí, o que a gente perguntava? Aí, fulano gosta de mim? Eu vou casar com ele? Vou casar com ela? Ele vai no baile? Ele vai olhar para mim? Ela vai olhar para mim? E o copo respondia. Mas não é o copo que responde, é o espírito que está ali do lado. Agora, pergunta, valendo à noite. Espírito de luz vem em reunião de copo para responder se ele gosta ou não gosta de você? Então, quem que vem? Espírito umbralino. Espírito mistificador. Espírito zombeteiro. Pode acontecer dele não gostar de você e nunca mais te ver? Pode. Mas pode ser que ele simpatize com você e volte com você para casa? No processo obsessivo? Pode. Deve-se fazer brincadeira do copo? Você que decide. Deve-se beber? Você que decide. Então, nós precisamos ver, segundo a ótica espírita, a realidade dos fatos. Porque o papel da doutrina é mostrar, não apontar. Você não pode beber.
Primeira carta de Paulo aos Colossenses. Paulo todo mundo conhece, né? Eu chamo de Paulo porque eu já falei tanto dele que eu já tenho uma certa intimidade. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então, esse é o segundo aspecto. A condição e o prejuízo espiritual de um processo obsessivo. É que, infelizmente, eu até pensei em trazer um filminho aqui para vocês, para ver. Mas se eu trouxesse um filminho, a Cecília ia me matar, porque ela não sabe mexer direito, né? Então, eu convido vocês a assistir no YouTube, e aí eu fiz porque, assim, é uma série chamada Sozinho Pergunta. Sozinho Pergunta. São 8 episódios de 15 minutos cada um. Ou 10 minutos cada um. O que eu fiz? Eu baixei todos, tirei as passagens de entrada e saída, juntei tudo num só, deu 1 hora. É uma historinha. Sozinho. E começa assim: um espírito inimigo do passado que encontrou o cara. No Gaefa. Gaefa tem. Sozinho. Ele chegando em casa, o espírito vai em cima dele. Quero beber, quero beber, quero beber. E ele conversando com a esposa: quero beber, quero beber. Até que ele pega uma garrafa de cerveja na geladeira. E no momento que ele bebe, aparece exatamente o processo. Se não é assim, é muito semelhante. Ele bebe e a energia do álcool passa entre ele e o espírito que está atrás, e ele se satisfaz. Aí a esposa vai dar aula à noite, porque é professora, tem essa expiação na vida. Dá aula à noite. Você encheu o tanque do carro, então a chave onde está? Está aqui. Você não vai sair hoje? Não, vou ficar em casa. Sozinho? A esposa pergunta. Ele é sozinho. E termina ele bebendo e o espírito obsessor do lado, tranquilão do lado dele. E a ligação energética da cabeça dele para a cabeça do obsessor. Assistam. Vale a pena, porque ali você vai ver exatamente como que é o processo de perturbação obsessiva através do álcool. Mas se isso não resolveu o aspecto orgânico, o aspecto espiritual, o aspecto da consequência encarnatória. No livro Obras Póstumas, que infelizmente muito pouca gente conhece, existe um artigo de um espírito chamado Clélia de Pleitier. Desculpe o meu francês. Passei o dia inteiro decorando esse nome. Clélia de Pleitier. Agora eu falo umas 15 vezes. Quer de novo? Clélia de Pleitier. Uma maravilha esse nome. Ele escreve um artigo em que ele descreve os níveis de expiação, dizendo ele que o indivíduo pode errar como indivíduo, como membro de uma família e como elemento de uma sociedade. E que cada erro cometido gera uma consequência equivalente. Se o indivíduo errou como indivíduo, ele vai reparar como indivíduo. Se ele errou dentro de uma família, ele vai reparar dentro da família. Se ele errou como elemento de uma sociedade, ele vai reparar como elemento de uma sociedade. Então, exemplo. Uma pessoa que bebeu e acabou gerando um desajuste no corpo perfeito, desencarne. Isso fica marcado no seu perispírito, desregulado, como se fosse uma ferida. Ao encarnar, o espírito se liga ao novo corpo,
no momento da fecundação. Uma célula, ele liga. A partir daí, e por isso que o outro nome do perispírito é modelo organizador biológico. Quem coordena a multiplicação celular? Quem coordena a formação do novo feto? O perispírito, de forma inconsciente. Na região que o perispírito está com uma ferida, entre aspas, com desajuste energético, entre aspas, o novo corpo é formado com deficiência. Nasce a criança com problema hepático. Nasce a criança com problema respiratório. Nasce a criança com problema circulatório. E aí, muitas vezes, dependendo da doença, o médico fala, é genético. Só que o que a medicina já começa a desvendar, mas ainda não chegou lá, é que atrás do fator gene, através do fator genético, tem o fator do espírito em prova ou expiação. É ele que errou. É ele que corrompeu o seu corpo físico perfeito. É ele que vai ter que reparar. Cigarro, bebida, droga, sexo desregrado, todos os tipos de abuso. Onde o indivíduo vai reparar? No corpo perfeito. É normal. Seria injusto. A pessoa bebeu a vida inteira, ele vai reparar no trabalho? Ele vai reparar na sociedade? Não. Agora, o indivíduo errou dentro de uma família. Dentro da família, ele era ovelha amarela. Batia na mãe, brigava com o pai, chutava o cachorro, fazia, acontecia. Ele vai reencarnar como? Uma família perfeita e harmoniosa, uma família desestruturada. Por quê? Castigo? Oportunidade de reparação do erro que ele cometeu. O indivíduo faz parte de uma nação racista. Ele não fala que é racista, porque, afinal de contas, ninguém é racista no mundo, né? Da boca para fora. Mas, intimamente, ele sente um certo prazer quando algum negro sofre. Ele nasce em uma região ou em um país vinculado com perseguição. Hoje é caucasiano, loiro de olho azul. Amanhã é negro. Determinados países que perseguiram, matavam, fizeram e aconteceram, e hoje são países que, desde que o mundo é mundo, tem perseguição, tem guerra. Então, o espírito sempre repara naquilo que ele se equivocou. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, o último artigo desse capítulo 7 é intitulado Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos que relacionam a lei divina à lei humana. E lá, no artigo 4º, é dito: todo ato de bondade traz como consequência natural ventura, alegria. Todo ato de maldade traz consigo perturbação. Então, dentro da doutrina espírita, nós temos que deixar claro determinados temas. Beber socialmente e falar mal de beber socialmente numa sociedade que mais de 90% acha normal que há piadas sobre beber, onde há um ritmo musical, não vou falar qual é, porque às vezes a pessoa gosta muito,
que se tirar traição e bebida, o cantor sobe no palco para ficar calado, porque não tem mais o que cantar. Vocês sabem qual que eu estou falando, né? Então, a gente vê isso como naturalidade, mas não é natural. Vamos colocar um exemplo dentro. Tá bom, como ela está querendo saber muito, eu vou falar. Sertanejo. É que ela chegou e falou assim: qual que você é? Qual que é? É sertanejo. Então, vamos nos colocar no tempo. Quando você está almoçando ou jantando, você está geralmente olhando o celular, ou assistindo uma TV, ou batendo um papo com a família, né? É normal. Você gosta de confusão na hora que você está almoçando? Não, ninguém gosta. 2000 anos atrás, numa sociedade que Roma tinha um conhecimento intelectual fabuloso, que ele já tinha uma estrutura de organização de cidade, de direito, de tantas outras coisas fabulosa, onde eles se vestiam de seda e jantavam nos seus jardins, vendo gladiador matar o outro. Um arrancava a cabeça do outro, respingava sangue na mesa. Me passa o sal, por favor? Sim. Hoje, a gente acha um absurdo. Naquela época era normal. Isso no passado. Agora vamos pular. 2324. Daqui 200 anos. Historiadores vão analisar 2024. Meu Deus do céu, não acredito que eles faziam isso. Falar mal da vida dos outros? O louco. Levar o tal jeitinho brasileiro? Nossa, levar vantagem em tudo? Meu Deus, eles bebiam. Que absurdo. A evolução da sociedade. Por quê? Porque não é a lei divina que se contorce. Nós que devemos nos contorcer para nos adaptar àquilo que Jesus nos propõe. Porque já passaram 2000 anos e não tem uma vírgula do que Jesus falou que tenha sido modificada. Por quê? Kardec responde em um comentário à questão 625, aquela que eu falei no começo. Jesus é o espírito mais puro que pisou na terra. E a sua mensagem é o reflexo mais perfeito da vontade de Deus. Porque, em sendo Jesus o espírito puro, por excelência, o espírito divino o habitava, o animava. Então, Jesus é o responsável por trazer a lei divina para a humanidade. É o divino tradutor. O Evangelho de Jesus é a tradução para a linguagem humana da lei divina universal. Então, essa lei é muito grandiosa para se moldar às nossas necessidades encarnatórias. E o sofrimento que isso advém, ou melhor, a responsabilidade e reparação, porque Deus não castiga, não é culpa de Deus que fez a lei errado. É culpa nossa, que não nos adaptamos à lei que ele criou. Eu costumo dizer que cada um de nós tem uma relação íntima com Deus, direta. Direta. Essa ligação direta com Deus. Sempre que essa relação
se desajusta, se desarmoniza, a consequência natural é o sofrimento. Tá? Então vamos lá. Se cada um de nós tem uma relação íntima com Deus, direta, sempre que essa relação se desvirtua, se desarmoniza, o efeito é o sofrimento. Tá? Quem desarmoniza a relação? Deus, a suprema perfeição, ou eu? Deus, né? Deus, não é Deus? Sou eu, um ser imperfeito? Eu que desarmonizo a relação? E se a desarmonização dessa relação advém o sofrimento, a culpa é de quem? E por que a gente fala, por que Deus está me castigando? Eu limpei a boca com o manto santo? Eu colei chiclete embaixo da mesa da Santa Ceia? Eu taquei pedra na cruz para que Deus judie de mim desse jeito? Hoje à tarde eu estava vendo, e nada é por acaso, né? Uma moça falando, eu não acredito nesse tal espiritismo, porque o espiritismo acha que tudo é do passado. Se eu errei no passado, Deus castiga agora. Porque não conhece a doutrina. Na doutrina espírita não existe a palavra castigo. Existe a palavra responsabilidade. Eu me equivoco, eu tenho a santa, misericordiosa oportunidade de reparar. Mas terei que reparar, porque a cada um segundo as suas obras. Agora, ninguém vai plantar vento e colher brisa. Vai colher tempestade. Ninguém vai plantar jiló e colher morango. Ninguém vai beber socialmente e dizer depois que, não, era só uma bebidinha, de vez em quando. Não vai gerar consequências. Vai gerar consequências? Vai. Mas a questão importante não é essa. A questão importante é o que eu vou fazer na minha vida com essa informação que a doutrina me traz. Porque eu acho que a melhor definição da forma com que Deus nos ama é uma definição de um homem. Eu não gosto de utilizar a palavra homem santo, mas é um homem extraordinário, que não é espírita, que enquanto encarnado, porque ele desencarnou em 2022, era arcebispo da Igreja Anglicana da África do Sul, Desmond Tutu. Aqueles que não conhecem, por favor, leiam os livros dele, é maravilhoso. E ele, logicamente, na linguagem da sua filosofia religiosa, diz assim: Deus nos ama tanto, mas tanto, que nos deixa livres para ir ao inferno, do que nos obrigar a ir ao céu. Deus nos ama tanto, mas tanto, que nos dá o livre-arbítrio. E mesmo que nós estejamos em caminho ou rota de colisão com a perturbação, ele nos faz o possível para tirar do caminho. Mas a escolha final, se vamos alçar as regiões sublimes ou enfrentar as dificuldades das regiões sombrias, em última análise, cabe a mim mesmo. Que Deus os abençoe a todos. E vamos agora à prece final. Sim, com toda certeza. Que afinal de contas, todos devemos a Ele, né? Vamos novamente nos manter sintonizados com Deus, o nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre.
e a legião de trabalhadores espirituais dessa casa abençoada, a quem reverenciamos em gratidão pela oportunidade que tivemos essa noite, pelos esclarecimentos, pelas orientações, pelo diálogo que tivemos, para que possamos adequar a nossa conduta ao Evangelho de nosso Mestre Jesus, e que nos possa abençoar e fortalecer na caminhada do dia a dia, que não é fácil, pois séculos de transvios ainda nos separam da conduta divina, mas rogamos que nos abençoe, que abençoe essa casa de luz, que abençoe o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso presidente, Dr. Benjamin, nessa data que ele faz o natalício e com toda certeza a espiritualidade maior do bom samaritano esteja abençoando a sua grandiosa tarefa de intermediário da vontade divina. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Vamos ao passe.